Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião de estudo e assistência espiritual à distância. Que a paz de Jesus seja com todos. Iremos acompanhar a leitura da página através do nosso irmão Carlos Wagner. Em seguida, nossa prece inicial. Página extraída do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, 1 Timóteo, de 5 a 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos o sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Agradecemos ao Wagner pela leitura da página. Convido a todos para unir os nossos corações e pensamentos e elevarmos até Deus e a Jesus e dizer assim: Deus, Pai de amor, bondade e misericordioso, Jesus, divino amigo, agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez. Rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Pelos irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, amigos, familiares, simpatizantes.
Rogamos o amparo, Senhor, para todos aqueles que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Rogamos, Mestre amado, o auxílio para os irmãos enfermos do corpo e da alma, para os aflitos, desconsolados e desesperançados. Te rogamos, Mestre amado, o amparo para todos os irmãos que retornaram à pátria espiritual, que eles possam ser socorridos e amparados pelos amigos espirituais. Senhor Jesus, conforta e consola os corações dos familiares e amigos que aqui ficaram com a dor da saudade. Senhor, que as tuas bênçãos recaiam sobre o nosso planeta. Rogamos a paz no mundo. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, que assim seja. O estudo da noite de hoje tem como tema o parentesco corporal e espiritual. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Quem fará será nossa irmã expositora Carla Maia. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Gratidão ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade em estarmos juntos para um estudo dos seus ensinamentos. Hoje iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Será o item 8, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Vamos ler aqui esses itens. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver, pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis nos tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de Marcos, que diz terem
eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sob o pretexto de que este perdera o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam ao seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Então, meus irmãos, neste estudo de hoje, vamos falar sobre as famílias físicas e as famílias espirituais. Na verdade, nós vamos falar da interface de uma com a outra. Eu vou começar com a definição de família que Joana de Ângeles fez no livro Estudos Espíritas. Segundo ela, família seria um grupo de espíritos necessitados, desajustados em compromisso inadiável à reparação, graças à contingência reencarnatória. Então vamos lá, vamos começar a distinguir, né? Família física e família espiritual. Isso é importante, tá? Meus irmãos, nós temos que tentar entender, né? Deixar pelo menos um pequeno entendimento que seria essa família física, essa família espiritual. O que é a família física, né? É a que está ligada entre si pelos laços de consanguinidade. Quando paramos para pensar na família física, já vem logo em nossos pensamentos. O que vem logo em nossos pensamentos? Nossos pais, nossos filhos, tios, avós, netos, primos, né? Os que estão encarnados ainda aqui conosco, os que já se foram, já desencarnaram, né? É muito fácil, né, fazer essa distinção dos membros da nossa parentela física, né? Isso a gente para pensar, vem logo eles, né, nos nossos pensamentos, na nossa cabeça, né? E agora, quando a gente pensa na nossa família espiritual, o que seria essa família espiritual, né? Quem são os membros dessa família espiritual? Quando a gente pensa nessa família espiritual, é bem mais amplo, né, meus irmãos? Muito mais complexo, né? Mas vamos tentar compreender juntos o que é esta família. Que é esta família espiritual? Vamos lá. É uma família mais consolidada, né, essa família espiritual. Né? Vamos lá retomar. O espírito existe anterior à matéria, não é isso? O espírito existe anterior à matéria. Então, a família espiritual já existe antes do nosso encarne aqui na Terra, né? Nesse planeta aqui, que estamos agora. E vai continuar existindo quando nós desencarnarmos, não é isso? Vamos tentar a gente ir refletindo junto, porque, como eu falei, é muito mais amplo e muito mais complexa essa família espiritual. Da família espiritual viemos e para ela voltaremos, né? Os pais transmitem aos filhos somente a vida animal. Isso a gente tem que ter na nossa cabecinha. O corpo, a consanguinidade, já a alma, ela é indivisível, não é verdade? A família é a que acabamos de decifrar aqui os nossos membros, né? A gente acabou de falar nela. Agora, já a família espiritual, como eu acabei de falar, é muito mais ampla, muito mais complexa, né? Nós temos membros de nossa família espiritual em vários planos, né? A gente falou da nossa carnal aqui, a nossa família material, a gente pensou, está aqui com a gente aqui, né? Está conosco aqui na Terra nesse momento. Já a família espiritual, quando a gente para aqui para refletir, ela é muito complexa por isso, porque nós temos familiares, né, espirituais em vários planos, né?
temos alguns em planos superiores, né? Muitos espírito, né, da nossa família espiritual que já passaram aqui, já atingiram aquele patamar, né, maior, né, mais evoluído, através de várias vidas sucessivas, já adquiriram um grau de conhecimento maior, já passaram por grandes provas, conquistaram um patrimônio espiritual, né, assim dizer, né? Muitas vezes são eles que nos auxiliam. Já tem outros, né, componentes da nossa família espiritual que estão em planos mais inferiores, que ainda necessitam da nossa ajuda, do nosso auxílio, né? Nós temos como missão auxiliar, né, esses nossos irmãos, né? Por isso que eu estou falando para vocês que é uma família muito mais complexa, né? Essa nossa família espiritual. Na família espiritual, nós nos autoajudamos também, né? Como eu acabei de falar, tem uns que já estão, né? Uns que já estão nos planos mais né, superior, já passaram por aqui, já, né, atingiram um patamar maior, como tem outros que ainda estão mais inferiores, que nós temos que nos ajudar entre si, né? Aqueles que já têm um pouco mais de conhecimento ajudam aqueles que estão em situações que necessitam de mais esclarecimento, né? Nós encontramos em nossa família espiritual mentores que já intercedem em nossos caminhos. Como eu falei que é muito mais complexo falarmos família espiritual, vou ler aqui algumas perguntas do Livro dos Espíritos, aqui do Leis de Amor, do Consolador. Vamos ler aqui. Vou ler e vocês vão refletindo. No Livro dos Espíritos, vou ler a pergunta 203. A pergunta e a resposta. Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma, ou se limitam a dar-lhes a vida animal, aqui a uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? Aí vem a resposta. A vida animal somente, porque a alma é indivisível. Olha o que eu acabei de falar ali. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? A pergunta 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Resposta. Não pode ser de outra forma. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam às existências anteriores. Daí, muitas vezes, decorrem as causas da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Na introdução do Livro dos Espíritos fala: o espírito devendo passar por várias encarnações, disso resulta que todos tivemos várias existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, seja sobre a Terra, seja em outros mundos. Pergunta 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os remontar às existências anteriores? Resposta. Ela os entende, mas não os destrói. A parentela estando baseada sobre as afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteja ligado a vós pelos laços consanguíneos. Novamente, introdução do Livro dos Espíritos. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a terra, e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Pergunta 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Resposta: não, uma vez que têm alma ou espíritos diferentes. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há a consanguinidade.
Outra pergunta, 208. Os espíritos dos pais não exercem sobre o filho depois do nascimento? Resposta: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhes servir de prova. Agora vamos lá para o Leis do Amor, capítulo 2. Qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. Né? Agora, a pergunta 175 do Consolador. O Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Resposta: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram, no além, a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas de outras eras, todavia aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas, na mesma estrada de evolução redentora, que se olvidam as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o Sagrado Instituto da Família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do Espírito. Agora, meus irmãos, vamos refletir, depois da leitura que eu fiz. Já conseguimos fazer algumas reflexões, não é verdade? Vamos lá. Por que deixamos nossa família espiritual e viemos muitas vezes em famílias que não queremos? Entre aspas, esse não queremos aí, né, meus irmãos? Até porque sabemos que tudo é planejado no plano espiritual, de acordo com nossas necessidades, em busca da nossa evolução. Não é isso? Sempre no caminho do amor. Bom, vamos lá. A família física nem sempre contém os espíritos afins, né? Acabamos de falar lá. Muitas vezes são irmãos de caminhadas que precisamos resgatar. Né? Não falei agora ali que a gente tem que ajudar, a gente tem que se auxiliar, a gente tem que trocar. Por isso que encontramos, como Kardec citou, irmãos completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhes serve de provação. Né? Pois é aqui no mundo físico, meus irmãos, através da misericórdia de Deus, através de nossas vidas sucessivas, que Deus nos dá a oportunidade de reencontrarmos com os nossos desafetos passados, não é isso? E ajustarmos as nossas dívidas, né? É dentro dos lares, dentro das famílias físicas que nós somos colocados à prova.
A prova da caridade, da fraternidade, do amor, da compaixão, é ali. É aqui, nos nossos lares, não é verdade? É através desse véu do esquecimento aí que Deus, de amor e bondade, né, nos coloca, que encontramos na nossa vida física, na mesma família, com os nossos algozes, ou as nossas vítimas, muitas vezes as nossas vítimas. Sim, sim. Quando a gente pensa no nosso dia a dia, nas nossas indiferenças, né, nos antagonismos, que somos as vítimas, né? A gente sempre se coloca lá como vítima da situação, mas muitas vezes nós são os algozes, né, daquela situação. Né? Como nosso irmão Chico Xavier falava, na reencarnação ninguém erra de endereço. Não estamos aqui a passeio jamais. Estamos no lugar certo, com nossos irmãos certos, planejados no mundo espiritual, em busca da nossa ascensão espiritual. É isso, né? Muitas vezes, esta reaproximação no mundo físico, na família material, não se dá uma única vez. É necessário que retornemos aqui outras vezes, em outras vidas físicas, com esses nossos irmãos, para que a gente consiga, né? Como avô, como vó, como filho, umas vezes filhos, às vezes pai, né? A gente tem que ensinar esse amor, a gente tem que chegar a esse amor que Jesus veio na missão dele, que Deus deu a ele, de ensinar esse amor a todos nós. E essa missão que nós temos. E a gente tem que chegar, né? O patamar do amor fraterno, do amor puro na essência, não é isso? E a hora já até passou aqui, mas eu queria ler aqui rapidinho o capítulo 30 aqui do livro Nosso Lar, só um parágrafo. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda: nos amemos uns aos outros, atravessamos experiências consanguíneas na Terra, olha o que eu acabei de falar, para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula, sem o ódio, sem aqueles mimimis, né, que a gente fala. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos da união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai eterno, um Pai único, né? Então vamos lá concluir, que a gente já está passando do tempo. As famílias físicas e espirituais caminham juntas, né? Aquilo que eu falei lá da interface das duas. Muitas vezes parece que caminhamos separadamente, porque a gente só percebe o que nos olhos veem. Mas nós não vemos a interface do mundo material com esse mundo espiritual. O mundo das provas e expiações é aqui, nesse mundo material que estamos. É o mundo das sensações, dos sentimentos exacerbados, o mundo da fome, do calor, do frio, do orgulho, da vaidade, da inveja. Não é isso, meus irmãos? É isso, é aqui. É aqui, onde nós estamos agora. Da busca incessante da nossa sobrevivência física, aquela loucura, a corrida do dia a dia, né? Então, essa caminhada junto com os irmãos que nós precisamos ajustar as nossas diferenças tem que ser no meio desse turbilhão de sentimentos, porque será aqui que estamos à prova de superação desses sentimentos inferiores que eu acabei de falar aqui. É aqui que teremos que exercitar a compaixão, o amor fraterno, a misericórdia divina. Planejamos lá, Planejamos lá antes de vir para cá. Aí o livre-arbítrio bota tudo ladeira abaixo. Não é isso? Nós nos comprometemos lá. E Deus deu a oportunidade de vir aqui reajustar. Para finalizar, Jesus falou:
quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Em seguida, estendendo a mão a seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Por qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é agir segundo a suprema lei do amor, fora do qual tudo é efêmero, fugaz e insustentável. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Carla pelos esclarecimentos que ela nos trouxe, que possamos, Mestre amado, nos esforçarmos em colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui sob o Teu amparo. Agradecemos ao nosso mentor de nossa casa, Espírita Isaac Lima, aos benfeitores espirituais e aos amigos espirituais, pelo auxílio e amparo, que possamos passar para o tratamento de passe à distância, ouvindo a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.